Oi, gente querida, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar a palavra de Deus e dar continuidade a essa série maravilhosa sobre batalha espiritual. Mas antes de eu falar propriamente do tema de hoje, gente, me ajuda a levar essa mensagem distante. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva, clica no sininho para receber notificações de todas as pregações. E, por favor, mande, compartilhe, use aquela setinha mágica e mande para as pessoas que gente no mundo inteiro está sendo abençoada. Tá bom? Gente, hoje é, portanto, a quarta mensagem da série de batalha espiritual e eu vou falar para vocês da patente ou as patentes do exército celestial. Tem muitos textos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, que falam sobre isso, tá? Em Efésios, em Colossenses, 1 Pedro, mas eu vou ler dois textos de Efésios e a partir deles eu vou então falar das patentes do exército angelical, seja do lado de Deus, seja do lado dos demônios. Bom, gente, Efésios capítulo 1, versículo 21 diz assim: acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 6, 12 e 13 diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Embora estes dois textos falem propriamente de uma hierarquia, as patentes dos demônios, eu acredito que as patentes deste exército celestial foram mantidas quando eles caíram e passaram para o outro exército, para o exército de Satanás. Mas eles mantiveram as suas patentes e muito provavelmente as suas funções com pequenas alterações, tá? Então nós vamos começar falando de principados. Quem são os principados? São os antigos arcanjos, tá? A palavra aqui no original, no grego, é arquê, né? Enquanto arcanjo é arqueangelos, aqui é só arquês. Então fala destes demônios do primeiro ranking, porque a palavra arquê significa primeiro, tanto em grandeza, em poder, como também primeiro em, vamos dizer assim, em tempo, em origem. Por exemplo, o que é a arqueologia? A arqueologia é estudo das coisas antigas, das coisas primeiras. Mas quem é o arqui-inimigo? Você pode ter muitos inimigos, mas você só pode ter um arqui-inimigo. Então, estes principados são os demônios de primeira grandeza, tá? Eles têm autoridade sobre nações. A gente vê na Bíblia, de maneira muito clara, que um dia o anjo Gabriel estava indo até Daniel para entregar a revelação que Deus tinha para ele dos últimos dias, e ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia. Obviamente, esse príncipe da Pérsia não era o governante da nação persa, né? Não, ao contrário, Daniel estava na Pérsia, ele estava orando, e quando o Gabriel, o anjo, né, o principal mensageiro de Deus, vai entrar no território da Pérsia, ele foi barrado pelo principado da Pérsia, que tinha autoridade naquela região. Então a gente conhece a história, precisou vir o arcanjo Miguel, que tinha uma patente igual, mas mais poder, para que Gabriel pudesse passar. Então, estes principados, eles são, na verdade, demônios de grande autoridade, e eles têm autoridade sobre nações inteiras, né? Eu creio que o Brasil tem eu creio que cada nação tem tanto o principado maligno quanto o arcanjo que vem do exército de Deus, tá? Então são anjos muito poderosos, com autoridade no mundo espiritual, nas nações. Eles contendem, né, contra os arcanjos também relacionados às próprias nações, e eles certamente estão envolvidos a todo tipo de guerra espiritual que acontece nessas nações. O segundo tipo de demônios mencionados aqui são as potestades, tá? Esta palavra no grego é exousia,
exousia, ela é formada de duas palavras. Ousia, que é o verbo ser, estar, né, no infinitivo, e ex, que é para fora. Então fala de uma autoridade que é, ou seja, adquirida, recebida e que sai para fora, ou seja, que se manifesta. As autoridades, gente, geralmente são pessoas que têm um poder investido por alguém, uma permissão. O poder pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser mental, pode ser uma habilidade, uma capacidade. Tudo isso é usado tanto para pessoas quanto para seres espirituais, tá? Então, a exousia ou a autoridade são pessoas altamente influentes. São pessoas que têm uma habilidade e acabam explicitando isso. Por exemplo, você tem pessoas que são verdadeiras exousias no mundo, por exemplo, da internet, né? A gente pode citar aqui entre os cristãos um David Leonardo, né? Que Deus tem levantado com uma influência, uma autoridade extraordinária, não só entre os crentes, mas fora dos crentes também. Você pega, por exemplo, um pastor Silas Malafaia, que também tem exousia, que tem autoridade, né, nessa área apologética. É indubitável, você pode até não concordar com ele, mas é uma pessoa que tem uma autoridade. Esta palavra significa uma habilidade interna que é explicitada, né? Deus também está me dando cada vez mais esta influência através dos canais aqui das mídias sociais. Mas tem gente que está muito além, né? O Antônio Júnior, que já atingiu, né, um nível de autoridade muito grande. Isso acontece também no mundo espiritual, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, tá? Então, eu diria que tem a ver com espíritos malignos que influenciam, que atuam em áreas de influência, como por exemplo na mídia, como por exemplo no Congresso Nacional, onde emana o poder para as leis da nação. Então há uma guerra, existem tantos espíritos de Deus, né, os anjos de Deus, quanto também os demônios, essas autoridades ou potestades para tentar influenciar aquela agenda que o reino que eles representam defende, né? Então, o reino de Deus vai defender a verdade, a justiça, a palavra de Deus, a cultura judaico-cristã e, do outro lado, o oposto a tudo isso. Então, são espíritos que atuam com influência, tá na mídia, no Congresso Nacional, na mídia escrita, e outros setores também, eu diria na arte, né? Porque tem muitos artistas que exercem influência. Então eu quero dizer para você que esta palavra, ela pode ser usada tanto para pessoas, não é? Quando Jesus diz toda a autoridade me foi dada, é esta palavra. Ou seja, eu tenho autoridade, eu tenho poder para influenciar, para transformar vidas. E não é à toa que o Evangelho venceu todas as barreiras, porque esta autoridade, esta exousia que estava em Jesus foi transferida para os discípulos e para todos nós. Amém? Glória a Deus, mas o mundo espiritual das trevas também tem esta autoridade, portanto, eles são chamados de potestades. A terceira palavra utilizada aqui, né? Em termos de português, né, são quem? Os dominadores do mundo tenebroso. Isso no grego, gente, é cosmos krator. Cosmos é mundo, tá? Não é simplesmente a terra, o mundo físico, é o mundo. Né? Quando a gente fala de uma visão cosmológica, fala da visão que domina o mundo, por exemplo. Mas krator é poder. Poder de governo, por exemplo, democracia, poder do povo, né? Autocracia, poder do indivíduo mesmo, e daí por diante. Então, quem são os cosmocratos? São literalmente demônios dominadores, tá? A ideia aqui é de poderes que são impostos, que determinam, tá? Essa palavra, o curso e o destino de nações, e são demônios que atuam em áreas de opressão. Tá? E então podem ser, por exemplo, demônios que atuam para dominar a mentalidade da cultura, tá? Por exemplo, cegar o entendimento das pessoas
para que elas não consigam crer. Existem, por exemplo, nações em que a mentalidade das pessoas é uma mentalidade tão fechada para o evangelho que elas não conseguem crer, as pessoas são frívolas. Eu tenho uma ovelha, não sei quantos de vocês viram a live que eu fiz com ela, a Olga é uma russa, uma pianista extraordinária. Ela conta da conversão dela e como foi difícil substituir aquela mentalidade materialista de não crer em nada e passar a crer em Deus, e hoje ela é uma crente fiel e tudo. Então, esses espíritos são espíritos que têm poder, tá? Que têm poder para dar direção, para criar uma mentalidade. Eles não são só uma influência em áreas específicas, eles são demônios que atuam para impedir, por exemplo, que a mentalidade das nações, dos povos, das culturas, sejam a mentalidade de Deus. A quarta palavra aqui é poderes, né? Dinamis no grego. No grego, dinamis é a mesma palavra que origina a palavra dinamite. Aqui fala de poder bruto, tá? De uma habilidade que reside numa pessoa, na própria natureza, né? Uma virtude, um poder mesmo, um poder físico, uma força para realizar milagres, entendeu? E estes dinamis, ou estes espíritos, são espíritos poderosos, que têm força bruta, que têm habilidades, capacidades de atuar através da natureza, de atuar no mundo físico mesmo. As escrituras falam que os anjos podem ser feitos ventos, tempestades e até labaredas de fogo. Então, eu já citei numa outra mensagem da série que Jesus, quando ele saiu, né, de Cafarnaum e entrou naquele barco junto com seus discípulos, ele estava indo para onde? Para Gadara, uma cidade de pessoas pagãs, e lá havia um endemoniado. Alguns textos falam de 2, provavelmente eram 2, né? Mas um era principal, que tinham muitos demônios com ele. E muito provavelmente aqueles demônios eram esses dinamis. Esses demônios, pressentindo que o Filho de Deus estava indo lá para libertar aqueles homens, eles tentaram impedir e vieram e produziram uma tempestade de força bruta. Vocês sabem que uma tempestade, um furacão, é arrasador. Só que eles enfrentaram o Filho de Deus, que tem autoridade para mandar o vento parar, e acabou a conversa, entendeu? E quando ele chegou lá, também ele mandou embora os demônios, eles foram. Mas a verdade é que dentro do exército demoníaco existem demônios que têm força bruta, assim como no exército celestial existem também anjos que são capazes de fazer isso. A Bíblia diz que eles fazem ventos, que eles se tornam labaredas de fogo. Por exemplo, quando aqueles anjos que foram avisar lá em Sodoma e Gomorra, avisar a família de Ló que eles tinham que sair de lá, ele disse: vocês têm que sair agora, porque enquanto você estiver aqui eu não posso derramar o juízo. E como é que foi o juízo? Fogo que caiu sobre aquela terra. Alguns vão dizer: não, foram vulcões. Pode até ser que seja, mas quem comandou isso? Não foi uma coisa natural, não foi simplesmente uma movimentação de placas tectônicas, não foi simplesmente o magma que encontrou uma saída, foram os anjos que tocaram naquele lugar, naquela terra, e o fogo veio mesmo com toda a força. Então, esse dinamis são demônios e anjos que têm poder, força bruta, tá? Para interferir na natureza e daí por diante. O quinto tipo, tá? Aqui mencionado nesses 2 textos, são os domínios. Aqui no grego a palavra é kyriotes, né? Kyrios, na verdade, era o nome que se dava para o Senhor. Toda vez que você vê no Novo Testamento a palavra Senhor é Kyrios. Então, aqui, kyriotes fala de quem? Fala de alguém que possui domínio, que possui autoridade, influência sobre uma determinada área, tá? E aqui eu não penso que seja uma área específica de território, porque isso tem a ver com principados. Aqui eu penso, gente, que são demônios que atuam em áreas específicas. Por exemplo, o espírito de Jezabel. Gente, Jezabel foi uma profetisa, né, fenícia, uma prostituta cultual que casou com o rei Acabe. Nós estamos falando aí de 850 a.C. Mas quando Jesus escreve para a igreja de Tiatira e
isso está no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós estamos falando de algo que está no século 95 depois de Cristo. Então nós estamos falando de 900 anos depois. E Jesus, ele condena aquela igreja porque está tolerando a Jezabel. E quando você lê a descrição da Jezabel lá da igreja de Tiatira, é a mesma Jezabel lá que enfrentou Elias. Ora, aquela Jezabel morreu. E esta Jezabel aqui do primeiro século depois de Cristo, não pode ser aquela mulher. Quem é então? Então, na verdade, Jesus está falando do espírito de Jezabel, que atuava por detrás daquela personagem, né, de 850 a.C., e provavelmente estava atuando atrás de uma personagem, atrás de uma mulher também, que existia, uma mulher de carne e osso, mas Jesus não chama a mulher de carne e osso pelo nome, ele chama pelo demônio que está influenciando ela, tá? Então, o que era o espírito de Jezabel? Que, aliás, atua muito nos nossos dias. É o espírito de prostituição e de rebelião. Então, eu creio que da mesma forma que existem demônios que têm áreas específicas, né, de domínio, de senhorio, eu creio que existem anjos também que atuam especificamente nestas áreas, tá? Então, Mamon, por exemplo, é um outro demônio que nas escrituras recebe o nome, são poucos os demônios que têm nome, né? Um é o espírito de Jezabel, o outro é Mamon, além de Satanás, é óbvio. Né? Tem o Apolion, tem alguns outros que a Bíblia cita, mas Mamon é o demônio que está por detrás do dinheiro. Então, é aquilo que leva as pessoas a serem avarentas, ou então é aquilo que domina as pessoas para que os servos de Deus não prosperem. É uma guerra espiritual. Se você, por exemplo, sente que a tua vida não está prosperando, pode ser que Mamon esteja impedindo. A primeira coisa que você tem que fazer é literalmente ser fiel nos dízimos e ofertas. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu repreenderei o devorador. Este devorador, né? Devorador fala do que ele faz, mas como é que é o nome desse devorador? É Mamon. É o espírito maligno que atua nas riquezas, dando riquezas para ímpios e tentando impedir as riquezas do povo de Deus. Então, ele domina esta área e nós, para combatê-los, temos que ser fiéis no dízimo e enfrentar em nome de Jesus, tá? Eu me lembro o testemunho de um amigo, um grande empresário brasileiro, não vou dizer o nome aqui porque não importa, tá? Mas esse era um homem que investia em muitos ministérios, em redes de televisão, em orfanatos, fazendo obra social, sabe? Ele tinha realmente o coração para investir na obra de Deus. E ele me contou que um dia ele tinha uma fábrica e começou a pegar fogo, gente. O fogo estava impossível de ser vencido. Então, ele falou que ele teria um prejuízo extraordinário. Ele dobrou o joelho e clamou a Deus para que Deus mandasse os seus anjos. O que aconteceu? Imediatamente ele sentiu um vento muito forte vindo contrário à direção do vento que estava trazendo fogo para a fábrica dele. E apagou imediatamente. Então ele cria piamente que o que estava acontecendo naquele momento eram anjos, porque ele era um homem fiel, ajudava a obra de Deus, e Deus impediu que os demônios que queriam destruir aquela fábrica e gerar prejuízo para ele impediu que isso acontecesse por anjos que vieram e interferiram também naquela fábrica. Amém? Não é maravilhoso, gente? A gente ter essa convicção, e ele era um empresário, mas ele era muito crente, e ele sabia que o que aconteceu ali foi sobrenatural. O sexto tipo de, vamos dizer assim, patente espiritual são as chamadas aqui, no caso desse texto especificamente, as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A palavra ali, queridos, é literalmente poneria. Essa é até uma tradução ruim, porque poneria tem a ver com pornel, tem a ver com pornografia. Então, este é aquele tipo de demônio que trabalha na área de depravação, de iniquidade, de corrupção, de malícia, de propósito e desejos maus. Todas essas definições aqui que eu estou dando para vocês é a definição do dicionário Strong's.
Tá? Existem até algumas bíblias que você clica em cima da palavra, ela te dá o grego, o hebraico e todas as traduções. Então são demônios específicos que oprimem as pessoas na área da imoralidade, tá? Provavelmente espíritos de adivinhação também estão ligados a isso. Espíritos familiares que acompanham famílias inteiras, levando pessoas a se prostituírem, a se entregarem, né, à imoralidade. Estas forças também trabalham de maneira maliciosa, não só do ponto de vista do sexo, mas também do engano, sabe, da distorção, do tormento. Todos esses estão dentro desta classe de demônios. Eles estão nas regiões celestiais, a habitação deles é lá, mas eles atuam no mundo físico, eles acompanham as pessoas, eles acompanham as famílias e daí por diante. Mas eu quero, antes de terminar, querido, dizer para vocês, lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 12, quando o apóstolo Paulo fala para a gente tomar posse de toda a armadura de Deus, ele deixa claro que para vencer esta luta espiritual, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. A palavra grega aqui para armadura é panóplia. E pan é um prefixo que significa tudo. Ou seja, não dá para você ir para a guerra espiritual e dizer, hoje eu vou vestir toda a armadura, mas não vou botar o capacete da salvação. Não dá para você dizer, hoje eu vou descalço, eu não vou colocar sandálias da pregação do evangelho. Tem que vestir a armadura inteira. Então estude o texto, vá para lá, Efésios capítulo 6, leia, estude o texto, porque você, para vencer essa batalha espiritual, não é na força da carne, né? Não é no seu intelecto, mas você precisa se revestir da armadura de Deus, que é uma peça só, que ela toda completa. É óbvio que tinha as peças separadas, mas elas eram todas unidas nessa panóplia que era a armadura completa. Em segundo lugar, a Bíblia diz aqui que nós vencemos a batalha espiritual quando nós nos fortalecemos no Senhor e na força do seu poder. Então, querido, não entre na guerra na sua inteligência, com o seu raciocínio. Busca Deus, busca a autoridade, busca a unção, busque os dons espirituais, ore no Espírito, tá? Não fica só orando na tua mente, não. Às vezes você precisa mesmo de uma unção, precisa entrar na dimensão espiritual para vencer essa batalha. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, para você vencer a batalha espiritual, primeiro, tome toda a armadura. Leia Efésios e creia em tudo aquilo que está dizendo. Em segundo, creia que você tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, você precisa de uma força que vem de fora de você. E por último lugar, você vence a luta espiritual quando você entende que você está lutando com inimigos invisíveis. Tem muita gente que não discerne, não entende que os seus problemas têm origem espiritual e por isso são derrotados. É aquela briga com o marido, com a esposa, com o chefe, com os amigos, é aquela, sabe, aquela sensação ruim, é aquela irritabilidade, aquela depressão, e as pessoas acham que isso está nelas. Não, isso não te pertence, isso não faz parte de você. Rejeite, repreenda, diga para Satanás, essa enfermidade não me pertence, esse pensamento de morte não me pertence, essa vontade de suicidar não me pertence, a minha mente é de Cristo, meu corpo é do Senhor. Pai, manda o teu poder, manda o poder do Espírito Santo que está dentro de mim, reveste a tua vida com a armadura de Cristo e você vai ser mais do que vencedor. Amém? Queridos, esse é um tema vastíssimo, vamos continuar falando disso ainda por muitas mensagens. Eu espero que você seja muito abençoado, mas eu declaro e profetizo que você que está ouvindo esta palavra vai ser liberto de toda opressão, de todo espírito familiar, de todo espírito maligno, de todo espírito de engano, e eu profetizo sobre o Brasil a unção de Deus, que os anjos do Senhor virão para travar a batalha, para que o nome de Jesus seja estabelecido de norte a sul, de leste a oeste, e que a batalha que está sendo travada no Brasil
Brasil espiritual seja vencida pelo reino de Deus e a salvação de Cristo se manifeste em todo o território brasileiro, e não só no Brasil, mas eu profetizo para todas as nações que estão me vendo agora, em nome de Jesus. Toma posse, querido. O Senhor nos garante que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Um beijo grande no seu coração. Deus te abençoe.